Olá pessoal, estamos de volta para falarmos novamente de Isaías 61 e guarda relação com o livro de Lucas capítulo 4. Que Jesus aparece na sinagoga lendo um rolo do profeta Isaías e aplicando aquela profecia a ele mesmo, um relato descrito por Lucas. Já tratamos em outros vídeos o analfabetismo de Jesus, provamos que Jesus e seus discípulos eram analfabetos, e não é verdade a questão do termo agramatos que os cristãos tentam aplicar a Jesus e aos seus discípulos. Tratamos também um pouco sobre a questão da origem de Jesus, se ele teria vindo ou não da cidade de Belém, e é nessa questão que nós vamos continuar a partir de agora. A origem de Jesus e a sua relação com a profecia de Isaías 61. Todavia, ele o que fala em público e não lhe dizem coisa alguma. Porventura reconheceram de fato as autoridades que ele é o Cristo? Mas este nós sabemos de onde vem. O Cristo, porém, quando vier, ninguém saberá de onde seja. Enquanto ensinava no templo, Jesus exclamou: Ah, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Entretanto, não vim de mim mesmo, mas é verdadeiro aquele que me enviou, e vós não o conheceis. Vejam, os fariseus e saduceus, como nós falamos, já dissemos em vídeos anteriores, eles conheciam intimamente Jesus, conheciam a família de Jesus, conhecia de onde Jesus teria vindo, a origem, onde ele teria nascido. E aqui, por exemplo, nessa passagem, os fariseus mostram claramente que conhecem de onde Jesus veio. E Jesus ainda afirma aqui, Jesus afirma que eles de fato conhecem bem a ele. Veja o que é que Jesus disse. Jesus exclamou: Ah, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Ou seja, Jesus declara que os fariseus e saduceus conhecem de fato ele, sabem de fato de onde foi que ele veio. Aí Jesus vem e fala essa abobrinha. Aí diz que eles, embora o conhecessem e soubessem de onde ele vinha, eles não sabiam de fato quem o teria enviado. No caso seria o Deus hebreu. Mas essa aqui não é essa questão importante. A questão importante não é essa, porque isso aí já é, essa parte aí é só questão do evangelismo querer dar a entender que Jesus seria alguém divino que veio por providência divina, certo? A questão a ser analisada é que os fariseus conheciam a Jesus muito bem e Jesus afirmou que eles o conheciam. Murmuravam então dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. Perguntavam: Porventura não é ele Jesus, filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, diz ele: Desci do céu? Ou seja, os judeus novamente se questionam como é que Jesus estava falando essas coisas e tem uma origem diferente, se eles o conheciam muito bem, conheciam seu pai, que era José, e conhecia sua mãe, que era Maria, né? Ou seja, de novo, repito para vocês, as passagens nos mostram que os fariseus, saduceus e os judeus em geral conheciam muito bem a Jesus e sua família, sabiam que Jesus vinha de uma família de pessoas pobres, miseráveis, da vila de Nazaré. A admiração das pessoas e dos líderes religiosos é saber a origem e a condição social de Jesus, e ainda assim ele está falando de coisas que ele não poderia estar falando em virtude dessa sua situação. Essa é por isso que a admiração dos fariseus se dá. Dessa forma,
os fariseus nos mostram qual a cidade de origem de Jesus, e esta não é Belém. Os fariseus também mostram que conhecem o pai e a mãe de Jesus, e se os conhecem, saberiam qual a genealogia de seus pais. Está entendendo? E no outro vídeo nós falamos que a genealogia que Lucas e Mateus apresentam em seus evangelhos são falsas. Por que dissemos que são falsas? Estamos trazendo uma das razões por que dissemos isso. Dissemos no outro vídeo que, se compararmos a genealogia, nós vamos encontrar discrepâncias entre elas, além de outros elementos que mostram que elas não são verdadeiras. Mas, como disse, não ia adentrar nessas questões, mas ia trazer a questão da familiaridade que os judeus e os fariseus tinham da família de Jesus. Pois bem, diante dessa situação, como é que essas pessoas que conheciam tão bem Jesus não conheceriam a sua genealogia? Não conheceriam a sua descendência? Está entendendo? E se de fato seus pais tivessem alguma relação, ou seja, se os pais de Jesus tivessem alguma relação na genealogia do rei Davi, o famoso rei Davi, eles jamais diriam que Jesus não poderia ser o Messias. E isso não acontece. Tá entendendo? Os fariseus negam o nascimento de Jesus em Belém. Eles dizem que Jesus nasceu em Nazaré. Logo, ele não poderia ser descendente de Davi. Certo? Aí os judeus estavam mentindo? Os fariseus estavam mentindo? Não. Porque os textos nos mostram que eles conheciam intimamente a Jesus. Desde criança, eles conheciam Jesus. Como é que eles não saberiam as suas genealogias dos pais de Jesus? Como é que eles não saberiam a relação que ele teria com o rei Davi? Está entendendo? Como os textos se desmentem, eles nos mostram uma outra realidade quando nós analisamos eles com um pouco mais profundidade. Se Jesus tivesse algum parentesco com o famoso rei Davi, ele seria idolatrado naquele meio. Nunca que seria tão menosprezado daquela forma. Alguém poderia dizer que os fariseus estavam mentindo. Só que isso é muito improvável, porque o próprio Jesus confirma que seus opositores de fato sabem onde ele nasceu e onde ele se criou. Jesus não desmente essa questão. Jesus confirma que eles o conhecem muito bem. Jesus não os desmente como o fez em outras ocasiões. Jesus afirma que, embora eles o conheçam, eles não conhecem a seu pai. Mas essa questão de conhecer o pai, como eu falei, não tem nada a ver. Esse negócio dele dizer que ele era filho de Javé tal, e que os fariseus judeus não conheciam, na verdade, era a sua origem divina, isso não vem ao caso. A questão é que os judeus, fariseus, sabiam de onde Jesus nasceu. Os judeus, fariseus e saduceus sabiam as reais condições de vida de Jesus. Esses mesmos também sabiam, ou deveriam saber, qual era a genealogia de Jesus. Em nenhum momento eles dizem que Jesus tem alguma relação com o rei Davi, que prova que Jesus não era Messias nenhum. Jesus não era descendente nenhum de Davi, porque se fosse, simplesmente ele poderia alegar isso para os fariseus e deixarem eles de boca calada. E isso não foi feito. Outros diziam, este é o Cristo. Mas diziam outros, vem, pois, o Cristo da Galiléia? Veja como as pessoas indagavam, mas se Jesus veio da Galiléia, como é que ele pode ser o Cristo? Como é que ele pode ser o Messias? Se o Messias não vem da Galiléia, o Messias vem da onde? O Messias vem de Judá, na cidade de Belém. Então não pode Jesus ser o Cristo. Não diz as Escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi, de Belém, da aldeia onde era Davi? Assim entre o povo havia dissensão por causa dele. Jesus, os relatos nos mostram que os judeus sabiam dessas situações que envolviam a vida de Jesus, que Jesus não era da vida de onde veio Davi. Entendeu? Logo, Jesus não poderia ser Messias coisa alguma.
Responderam eles e disseram-lhe: És tu também da Galiléia? Examina e verás que da Galiléia nenhum profeta surgiu. Novamente, os textos reforçando a ideia de que Jesus nunca foi Messias coisa alguma. Jesus nunca nasceu em Belém coisa nenhuma. Jesus veio da Galiléia, da vila miserável chamada Nazaré. Perceberam a lógica e a conexão dos textos? Conseguem perceber a real interpretação dos textos? Se as genealogias que aparecem nos textos de Mateus e Lucas fossem verdadeiras ou reais, os fariseus e os saduceus teriam conhecimento de sua existência, já que eram eles que eram os doutores da lei. Eram os doutores da lei que tinham conhecimento dessas genealogias, eles estudavam as descendências que eram postas em seus escritos. Então, seria muito fácil, tanto Jesus como seus discípulos, desmascarar os fariseus. Ou também seria muito fácil dos fariseus e saduceus se calarem se soubessem dessa situação, de que Jesus é realmente o descendente de Davi mediante a sua linhagem. Já que eles eram os doutores da lei, eles sabiam e as conheciam mais que ninguém. Está entendendo? Um outro detalhe que apresento-lhes é que, segundo o próprio Lucas, as informações catalogadas em seu evangelho vieram não de inspiração divina, mas de ouvir de outras pessoas. Ele diz que fez uma pesquisa minuciosa e em detalhes, de forma que aquilo que está em seu evangelho é um relato preciso ou exato. Vejamos o que diz Lucas quando abre o seu evangelho. Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente, desde o início, também decidi, ele dizendo, eu decidi escrever-lhe um relato preciso, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Lucas dizendo que estava fazendo um relato preciso, exato, com base em informações colhidas, e ele iria passar para esse tal desse Teófilo, esse excelentíssimo Teófilo, ou seja, era alguém importante, né? Recebe esse título aí de excelentíssimo, que ia passar para esse Teófilo essas informações para que ele tivesse a plena certeza daquilo que ele havia sido ensinado. Então, Lucas está dizendo que recolheu informações de terceiros. Ele não recebeu instrução divina de nenhum ser, mas sim que ele foi buscar relatos ou, ou ditos de outras pessoas que supostamente teria ouvido ou visto. Mas se essas informações que Lucas disse que buscou e colocou em seu evangelho de forma tão exata, tão precisa, inclusive as que dizem respeito à profecia de que Jesus teria cumprido Isaías 61, que, portanto, ele era o Messias que teria nascido em Belém, de que anjo teria aparecido a Maria, que ele teria, porque todos esses relatos são passados por Lucas em seu evangelho, certo? De que o anjo teria aparecido a Maria, que ele teria parentesco com o rei Davi, por meio da genealogia que Lucas apresenta ali, e tantas outras, eram de conhecimento geral e do público, como é afirmado por ele, então como aquelas pessoas não tinham conhecimento de nada disso? Entendeu? Porque todas essas informações que Lucas menciona em seu relato evangelístico, ele diz lá no início, quando ele abre o seu evangelho, ele diz que essas informações ele foi buscar na boca de terceiros, ou seja, daquela comunidade judaica, ele foi buscar essas informações. Mas se essas informações que ele foi buscar e colocou em seu evangelho eram de conhecimento do público em geral, então como esse público em geral não conhecia nada de Jesus, em diversas passagens, como é que esse público, como os judeus, saduceus, fariseus, questionavam a essa reivindicação de Jesus quanto ao Messias, já que ele não era, por exemplo, filho ou descendente de Davi? De onde foi que Lucas pegou essas informações? E os textos mostram que os judeus não tinham essa informação. Os judeus desconheciam essa informação, de dizer que
Jesus descendia de Davi, Jesus era descendente de Davi, que Jesus veio lá de Belém. Está entendendo? Os judeus conheciam tudo isso que Lucas disse que o público em geral conhecia. Como os fariseus, saduceus e outros negavam tantas evidências apontadas assim por Lucas, que eram do conhecimento dos judeus? Como foi possível os fariseus e saduceus negarem assim coisas tão evidentes de conhecimento de todos os judeus? Veja que ainda no conto de Mateus, só quem se deu conta do lugar em que nasceria o Messias foi justamente os doutores da lei. Os judeus em geral não sabiam de nada. Percebem? E na lenda lá de Mateus, ele fala que quando a estrela apareceu aos magos, eles foram lá parar lá no palácio de Herodes, e eles dizem que veio adorar o Messias, que nasceria em Belém. Veja que mentira. A estrela não falou nada para aqueles magos. Como é que eles olharam para a estrela e souberam que a ela apontava para o nascimento de algum Messias lá na cidade de Belém? Esses magos não eram judeus, eles eram pagãos, que adoravam outros deuses. Como é que eles iam ter conhecimento dessas informações? Se a Torá não era um livro que estava à disposição de todos, a Torá não era a situação das pessoas do passado não era como as de hoje, em que todo mundo tem uma Bíblia em suas casas. A Torá, para ter acesso à Torá, tinha que se dirigir a uma sinagoga. Como é que esses magos, esses feiticeiros no Oriente, tiveram essa informação? A estrela que falou para eles. Eles não tinham a Torá em mãos. E mesmo que a tivesse, não conseguia interpretar a Torá. Não sabiam hebraico. Como disse, o hebraico era uma língua litúrgica que era lida e aprendida dentro das sinagogas. Vocês vejam, vocês vejam o quanto de mentira tem nesses relatos que nos são passados através dos evangelistas. O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e com ele toda Jerusalém. E reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo. Eles lhe disseram, em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta. Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre os lugares principais de Judá. Porque de ti sairá um condutor, um líder, que há de pastorear meu povo de Israel. Mateus 2, 1 a 6. Perceberam? O rei Herodes foi logo se aconselhar ou receber informações, buscar por informações daqueles que tinham a capacidade de o tê-lo, que eram os líderes religiosos, os fariseus e saduceus, que eram esses que funcionavam como rabinos, como líderes da comunidade judaica. Eram eles que detinham o conhecimento da Torá. Não era o povo comum. O povo não conhecia a Torá como eles conheciam. O povo conhecia as lendas. O pouco que eles conheciam da Torá era aquilo que esses líderes, rabinos, outros falavam, entendendo? Para se conhecer de fato a Torá, todo o seu ensinamento, em todos os seus sentidos, tinha que se frequentar as sinagogas. Como o povo em geral era analfabeto, eles conheciam essas coisas. O povo em geral era formado de analfabetos, de pai e mãe. Não tinha como ter esse conhecimento. Por isso que o rei, no conto, se reporta justamente àqueles que detêm conhecimento das escrituras, os homens letrados, os fariseus saduceus, os líderes religiosos. A Europa só veio, só para você ter uma ideia, a Europa só veio a se alfabetizar muito, muito tempo depois. Imagina o quanto de analfabetos não havia entre um povo que só vivia sendo escravizado. Os hebreus, de conhecimento, né? Pelo menos é o que as lendas bíblicas nos passam, eles sempre foram escravos, um povo sempre abaixo das outras nações. Seu escravismo começou lá na época dos egípcios, depois foram escravizados novamente pelos assírios, onde 10 tribos desapareceram.
depois foram pisoteados, massacrados pelos babilônios, perderam seu templo, pois toda a sua terra foi destruída. Depois foram novamente massacrados pelos romanos em 70 da nossa era, de nossa época. Ou seja, como é que um povo desse, em tais situações e condições, poderia ser um povo letrado em sua grande maioria? Possível. Além do mais, os judeus inicialmente eram um povo de pastoreio e lidava mais com o campo. Então, pessoas nessas situações não se preocupam, não tem muita preocupação com o acesso à leitura e à informação através das letras. Quem se preocupava com essas coisas eram os reis, ou seja, eu digo com as letras, com a informação, com o estudo, eram os reis, a alta burguesia, os grandes comerciantes, porque tinham de saber essa questão do comércio, né? De ler documentos, passar documentos, escrever documentos, então eles precisavam disso. Já o povo em geral não precisava disso. E nem se preocupava com isso, em geral. Então, eram os reis, os líderes religiosos e grandes comerciantes que tinham acesso e que tinham dinheiro ou condições para ter acesso às letras que custavam muito, eram muito dispendiosas e as pessoas tinham que dispor de tempo para se dedicar à leitura. E um povo dado ao campo não tem condição de dedicar tempo do seu tempo a essas coisas. O seu tempo é reservado ao campo. A Grécia, um outro exemplo que podemos trazer, tinha 85% de sua população presa ao analfabetismo em pleno século V antes de Cristo. Isso a Grécia. Imagine uma vila de pescadores e lavradores da terra na época de Jesus. Só isso, só essas informações, essas duas informações, descarta ou aniquila essa ideia de que é afirmado pelos cristãos de que os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus e o próprio Jesus eram pessoas alfabetizadas e letradas. Ainda poderiam dizer, mas Jesus era filho de um carpinteiro e não de um pescador. Isso não muda em nada. José e Maria eram paupérrimos. Eles não teriam condições nenhuma para custear os ensinos de Jesus. Como é que sabemos que que a família de Jesus era miserável, pobre, sem condição nenhuma? Eu já fiz um vídeo que mostra essa condição deles. Basta sabermos que, quando Jesus foi levado para ser circuncidado, seus pais deram foi um casal de pombas. E esse tipo de sacrifício na lei de Moisés só poderia ser dado por pessoas muito pobres, pessoas muito miseráveis, que prova que Jesus vinha de uma família de miseráveis. Jesus não descendia coisa nenhuma de rei Davi. Ser carpinteiro naquela época não significava ter alguma instrução. Essa classe de pessoas era composta de analfabetos. Jesus e seus discípulos foram tudo isso, pobres, miseráveis e analfabetos. A face é tão grande que os escritores colocam João Batista como parente de Jesus e outros discípulos também como seus parentes. No entanto, quando Jesus lhes aparece a eles, né, pela primeira vez, aos seus olhos e aos dele, parece se tratar de pessoas estranhas e desconhecidas que nunca se viram ou ouviram falar umas das outras. E por fim, se você prestar atenção, verá que os fariseus, ao indagarem a falta de instrução de Jesus, o texto parece querer fazer-nos pensar que aquele saber de Jesus viria por algum milagre, alguma intervenção divina, já que ele era analfabeto, não tinha condições de falar aquelas coisas, e já que Jesus não teria frequentado escolas que pudessem lhe dar instrução. Então, como é que ele falava aquelas coisas? Como é que ele tinha aquele saber? Então, o texto, se você prestar atenção, parece querer dizer que os fariseus vinham naquela imaginária instrução, o saber de Jesus, algo que vinha além da capacidade humana dele, mas sim parece que era algo que vinha
do divino que lhe fornecia aquela possibilidade. Ou seja, uma ação divina do tipo da que ocorreria mais tarde em Pentecostes, em que os discípulos recebem dons especiais. Tendo tudo isso dito, tendo tudo sido dito, os cristãos podemos afirmar sem medo de errar. Tendo tudo sido dito, cristãos, podemos afirmar sem medo de errar, ou mesmo de sermos desmentidos, que o Messias que vocês professam ter fé não cumpriu uma só profecia, pelo menos as que estão registradas no Velho Testamento. Jesus é um personagem que talvez tenha sido um curandeiro qualquer que entrou no folclore cristão como sendo filho de Deus. Os cristãos se inspiraram nas lendas, eu digo os cristãos do primeiro século, né? Os cristãos se inspiraram nas lendas gregas e formularam esse personagem ou atribuir-lhe ações que estavam descritas no Velho Testamento dos judeus. Os cristãos foram enganados. As religiões venderam-lhes um discurso pronto e de tão agradável que era, passaram a, a repeti-lo a um e a outro sem mesmo verificar a veracidade de seu conteúdo nas suas fontes, que era o Velho Testamento. As igrejas ou as religiões lhes passaram a fake news, uma notícia falsa. É isso aí, pessoal. Deixe seu like, seu dislike, compartilhe, comente, acione o sininho, ou aperte o sininho 2 vezes, ou quantas vocês desejarem. Dê seus likes para que possamos interagir e saber se vocês estão gostando ou não dos conteúdos que estão sendo apresentados aqui nesse canal. E até a próxima, pessoal.